Yo! ah, Vamos resolver isso aqui. É limite quando n tende ao infinito de n mais 1 menos 1 elevado a n, e aqui embaixo sobre n menos elevado a n. Aqui a primeira coisa que eu vou resolver é usar mesmo a definição de limite. Ou seja, o limite existe quando a esquerda e a direita é mesmo. Ou seja, quando o limite à esquerda e o limite à direita for igual, então o limite existe. Nesse caso aqui eu vou considerar mais para o conceito de paridade. Se o n é ímpar, se o n for par, se o limite que eu encontrar nessas duas condições for igual, quer dizer que o limite é esse mesmo valor. Se não for, então não tem limite. Nesse caso, quando n for par, nós teremos limite quando n tende a infinito de n mais. Quando n for par, nós sabemos que qualquer número negativo elevado a um número par é igual a um número positivo. Nesse caso, o sinal negativo em cima e embaixo desaparece, mesmo que ter 1 elevado a n, aí mesmo que ter 1, e aqui é a mesma coisa que ter n menos depois o 1. Por que nós não consideramos o n lá em cima? É que é 1 e nós sabemos que 1 elevado a qualquer coisa, 1 vezes elevado a 1000, 1 elevado a tanto, elevado ao que é 1. Somente em determinação quando nós temos 1 elevado a infinito. Então nós não podemos levar 1 elevado a infinito e substituir lá direto. É por isso que nós optamos, se o n for par, o nosso 1 aqui vai ser um 1 positivo. E se for ímpar, o nosso 1 vai ser um 1 negativo. É por isso que, para cairmos bem aqui. E se for ímpar, se fosse ímpar, seria n, nesse caso, menos, aqui seria menos 1, e aqui embaixo seria n mais 1, se fosse no caso de imparidade. Então, nós vamos resolver esses dois limites. Então, resolver esse limite é muito simples. Vamos dividir tudo isso por n, para quê? Limite quando n tende a infinito, uma vez que já sabemos a indeterminação, infinito sobre infinito, vamos dividir tudo isso por n. Dividindo tudo isso por n, teríamos 1 mais 1 sobre n, sobre 1 menos 1 sobre n. Para esse lado, quando n for ímpar, teríamos 1 menos 1 sobre n, e aqui embaixo 1 mais 1 sobre n. Então, logo daqui podemos substituir a tendência. Aqui tendia a 0, aqui tendia a 0, aqui tendia a 0, aqui tendia a 0. 1 a dividir por 1 é 1 para ímpar, 1 a dividir por 1 é 1 para par. Logo podemos concluir que o limite, quando n tende a infinito, de n mais menos 1 elevado a n sobre n menos 1 elevado a n é igual a 1. Essa é uma forma muito básica e simples que eu avaliei e vi que é certo, funciona para qualquer exercício dessa natureza, quando a base for 1. Quando o valor for 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 vezes tal, vezes tal, vezes tal, vezes tal, independentemente de que valor, sempre 1 vezes qualquer coisa, sempre 1 vezes 1, quantas vezes forem, continuará dando 1. Então, nessas circunstâncias, quando nós encontramos 1 menos 1, que é elevado a qualquer coisa, nós vamos olhar, se for par, o 1 fica positivo, se for ímpar, o 1 fica positivo. Se tudo fosse positivo, já seria mais fácil. Então, optamos dessa forma e resolvemos. Se encontramos limites iguais, então quer dizer que o limite da tal função ou sucessão, nesse caso, é igual a esse mesmo valor.